de sustentabilidade não é ficar falando de planta, de gestão de resíduo, não é isso. É todo um contexto. Por isso que os convidados foram escolhidos assim e a gente não segue uma coisa técnica para falar. Para mim, isso é ser sustentável, né? É trazer as pessoas para essa jornada onde elas possam conhecer essas pessoas e o porquê que eu me conectei com elas. E daí elas conseguem entender a linha de raciocínio. E daí elas formam a linha de raciocínio delas. E daí elas se tornam sustentáveis. Bem-vindos a mais um episódio. Ela que é advogada, nós vamos falar sobre propriedade intelectual, mas talvez não do jeito que vocês estão pensando. Os assuntos serão muito dinâmicos, talvez levemente ácidos, né, Larissa? Ah, com certeza. Apresente-se. Olá, tudo bem? Eu sou a Larissa Paulo. Eu sou advogada, especialista em propriedade intelectual. Além disso, eu também empreendo, tenho um podcast, adoro falar sobre autoconhecimento, negócios conscientes e sobre a vida. Então, por isso que o nosso papo hoje vai longe. Vai longe. Uma hora vai ser pouco para nós, mas simbora. Vamos começar por onde? Deixa eu ver. Gosto dessa história sua de que você se formou em uma categoria, vamos dizer assim, e daí acabou não se identificando com o formato tradicional, convencional dessa formação e foi aí despertar para um outro lado, mas que tem a ver, né, com a formação. Como é que foi isso? Essa mudança toda, essa identificação do que você realmente queria fazer? Ai, foi muito doida, assim, bem sincera. Foi muito doida porque já na faculdade de Direito eu pensava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui da minha vida? Que lugar estranho, com gente esquisita. Todo mundo muito sério, os professores muito sérios e uma falta de perspectiva de um mundo jurídico sem ser só processo. Então, depois que eu me formei, eu dei de cara, né? Eu tive que mergulhar nesse universo e foi aí que eu vi que, nossa senhora, eu não sei se eu quero ser advogada, eu não sei nem se eu quero fazer concurso público, porque eu queria fazer concurso público, eu queria estabilidade. Olha, né? mas é porque foca nisso, né? Quando a gente vai escolher uma faculdade, a gente tem essa coisa, não sei se hoje em dia é assim, né, com as pessoas de hoje, mas tem essa coisa, escolho o que gosto ou o que me dá estabilidade financeira, uma comodidade, talvez uma certeza de que eu vou ter um trabalho, né? Aquela falsa percepção de segurança, Sim. né? De, nossa, tudo pode mudar, mas o meu trabalho vai continuar. Isso molda a gente de uma forma muito louca, porque você vê, eu comecei fazendo engenharia. E aí, daí eu também passei por isso, né? Eu trabalhava no setor de obras industriais. Então, assim, o que tem a ver com cabelo, né? Mas eu gostava de fazer cabelo. Daí a gente ficava, poxa, mas eu não quero ser só cabeleireira. Porque rola isso aí, né? As pessoas perguntavam pra minha mãe, mas ela é só cabeleireira? Ela, não. Ela Ela é uma pessoa também, veja bem. Mas isso molda muita gente, mas pro lado bom e pro lado ruim. No primeiro momento é o que a gente vai fazer, porque é o que é seguro, né? É ensinado pra gente desde criança que você tem que buscar segurança, estabilidade, família, né? Aquela base sólida. E daí quando a gente desperta pra ver que, opa, peraí, acho que eu posso fazer do meu jeitinho aqui, né? Aí o negócio vem de um jeito muito doido, né? Nossa, isso que você falou é tipo uma receita de é um checklist, né? Sim. Que dão pra gente quando a gente é criança. O que você quer ser quando crescer? É só uma coisa. Você não pode ser astronauta e cantor e dançarina e qualquer outra coisa. Você tem que escolher um. E quando a gente cresce, eu acho que isso fica muito mais difícil de aceitar, porque a gente tem que encarar que a gente não é uma coisa só. Eu acho que é por isso que a nossa geração, assim, a que veio depois dos anos 80, é uma geração que tá buscando uma relação mais profunda com o trabalho, e não mais profunda no sentido de, nossa, eu quero entender melhor o porquê que eu tô fazendo o que eu tô fazendo, por que que eu escolhi engenharia. E a engenharia não te define. E no direito eu sentia muito isso.
que eu tava lá e eu precisava ser daquele jeito e eu sentia que não tinha espaço pra ser diferente. E aí eu pensei, eu vou fazer faculdade de psicologia, eu vou dar aula de yoga. Meu Deus. Foi. Eu mergulhei no Mas é porque autoconhecimento. daí a gente Vai vai do pro extremo. oposto. A gente vai pro oposto. Então eu quero ser livre, Hare Krishna Sim. e etc. E aí eu acabei caindo de paraquedas, assim, num escritório que trabalhava com propriedade intelectual. Aí eu pensei, nossa, existe alguma coisa legal no direito. Existe uma área em que a gente tem contato com pessoas de diversos ramos. E não é só pra falar de problema. Não é só pra você entrar com a ação e brigar e ficar lidando com o juiz e com a barriga lá no cartório e no fórum, etc. Não, é uma área muito plural, porque tem o direito autoral que, nossa, tá em tudo. Então, você tá na relação do ator, no editor do livro, no escritor, do cantor, enfim, tá em todos os lugares. Tem a parte das marcas, que também tá em tudo, tem patente, etc. Então, quando eu me deparei com essa área, eu pensei, nossa, eu acho que é muito legal. Vou aprender mais sobre isso. E aí, mesmo trabalhando no escritório tradicional, eu vi que eu ainda não tinha esse espaço para me sentir livre mesmo, para trabalhar e atender do jeito que eu queria, para me comunicar da forma que eu achava interessante. E eu nunca gostei de caber em caixinhas, mas eu nunca entendi. Isso que você falou, da gente ter ali o checklist, né, pra ir cumprindo, então ter a família, a profissão, etc. Eu ainda não tinha clareza de que era isso que era estranho pra mim. E aí eu acabei saindo e decidi abrir o meu próprio negócio, o meu próprio escritório. Uma jovem advogada que, assim, eu não tinha muita perspectiva de como ia ser, mas eu confesso que eu não consigo pensar, imaginar como que teria sido a minha vida se eu não tivesse feito isso. Porque foi... Nossa, foi muito transformador. Intenso, eu diria. Foi intenso e é gostoso, né? Isso que você falou do cabelo. Por exemplo, como que você se sentia quando falava, ah, nossa, mas a Carol só faz cabelo? Pra você, o que que é? No primeiro momento, quando as pessoas falavam isso, eu me sentia meio... Eu via a inferioridade em que elas colocavam a profissão. Mesmo porque há muitos anos essa profissão, hoje ainda é assim, é que hoje os cabeleireiros são mais famosos. Principalmente os mais novos. A gente fala que parece que o cabeleireiro ele fica velho e ele vira pó. Não aparece mais em lugar nenhum. Não sei se você conhece cabeleireiros mais velhos. Praticamente não tem. Então, assim... Até os famosos, né? Até os famosos. Qual que era aquele famoso que tirava foto com a gola assim? É Marco Antônio. É o nome dele. Ele tá aí, mas tipo assim, Não fica tá... defasado, sabe? Aí ninguém mais liga. Não tem É mais uma aquele coisa... glow, né? Ninguém mais... É Não uma é coisa um complicada. status. Isso porque ele é homem, mulher, tu lembra? Não. Então, assim, eu vejo que eu mesma também via uma inferioridade em... putz, deixa eu fazer mais alguma coisa. Tanto que agora tem as terapeutas capilares, tricologistas, e a gente foi fazendo outros serviços mais, né, requintados, refinados, para poder dar mais embasamento ali ao cabeleireiro em si. Só que é uma profissão que deve ser respeitada. A gente mexe com a vida das pessoas, principalmente o cabeleireiro naturalista, que são muitas camadas ali para mexer. Então, isso é assunto aqui todas as vezes, todo convidado a gente bate nesse assunto. Porque a gente mexe com essas histórias, às vezes a gente não está preparado com a nossa. Para a gente mexer com qualquer uma, a gente tem que estar preparado com a nossa, porque você está num lugar ali que talvez você não deva mexer, você atende mãe, você atende filha, você atende criança, adulto que tem dificuldades, mãe com a criança que tem dificuldade, que ela mesma precisa cuidar dela para poder, né? Porque às vezes, como tem mais salão naturalista, a pessoa leva, porque eu vou levar o meu filho desde cedo no salão naturalista para ele aprender, mas às vezes você mesmo não aprendeu. E daí tu tá levando para resolver um problema, a criança não é um problema, entende? Então, eu via isso e por isso que eu fui voltando. E por isso que eu fui para engenharia, porque eu já trabalhava no setor, eu trabalhava no setor de compras, numa empresa lá de manutenção industrial. E aí é aquela coisa, eu já tô aqui, né, vamos fazer uma carreira, é só fazer engenharia, eu já subo de cargo, tá tudo certo. Vou mexer para quê no cabelo? Eu faço em casa, tá tudo bem. Então, daí eu fui, aí eu achava que eu era muito criativa para engenharia, aí eu entrei no audiovisual e publicidade.
Mas eu não me senti bem na sala. Eu já trabalhava e tal, e há um tempo, e aí as pessoas eram muito, tipo, sair da escola e vir pra faculdade, eu me sentia, o que eu tô fazendo aqui? Era uma coisa meio esquisita, assim. Acho que não é esse curso, não. E eu sou dessa pessoa que faz os trabalhos, as coisas todas, mas na hora de apresentar, eu não queria apresentar nada, porque eu tinha vergonha. Mas eu sou um pouco controladora. Então eu fazia todo o trabalho e tal, ó, você vai falar assim, você vai falar, sabe, vai ficar tudo perfeito, mas chegava na hora eu não ia. Aí eu falei, acho que talvez não, né? Aí mudei para engenharia ambiental, olha só. E aí fiz lá, acabei não concluindo por vergonha de fazer o TCC, apresentar. Sim, eu era tímida nesse grau. É verdade. Aí trabalhei anos, né, desse jeito, e até que chegou uma época que estava bem em crise esse setor, eu falei, não, agora eu vou tentar fazer o salão. Aí fiz na minha casa, e daí eu fiz Aí vim pro Gonzaga, depois de 1 ano e meio aberto em casa. E daí eu parei com essa coisa de ter que fazer alguma coisa para poder validar eu como cabeleireira. Não vou aceitar ser só cabeleireira. E é engraçado, porque daí você passa por uma outra fase que é aceitar que você é empresária. Entende? Então, São coisas diferentes, né? porque você abre porque você quer fazer cabelo, então você é cabeleireira. Aí para você trabalhar você mesmo e aceitar que não, você é uma empresária, você tem uma empresa há 10 anos que funciona, que veio do nada, né? Sem mostrar a minha cara desde sempre. Não tinha Instagram, não tinha Facebook, tinha o Jornal da Orla, que eu fazia propaganda lá, entendeu? Então, mas é difícil pra gente se colocar nesse lugar de empresário, sendo cabeleireiro, porque, mas é como se não tivesse no mesmo patamar. Uhum. A gente acha que não é válido, porque eu sou só cabeleireira, não posso falar que eu sou empresária só porque aluguei um espaço, coloquei umas cadeiras lá. Mas sim, você é uma empresária, porque você alugou um espaço, pôs as cadeiras lá e está administrando, gerindo pessoas. Pode não ser do formato tradicional, porque tem essa coisa da liderança tradicional também. Eu trabalho de uma outra forma, todos nós somos líderes ali, a gente é uma conexão, né? Não tem a mais do que o outro, ainda mais eu que nunca fui muito de aparecer dentro do próprio salão, né? Tem gente que ia lá e não sabia quem era eu, achava que a Dani era eu, enfim. Era uma confusãozinha boa, porque quando você fica assim, esse pilar ali dentro, a pessoa já chega querendo, te tratando de uma outra maneira, porque você é dono. Então, você vê que é um trabalho de muitas coisas, de muitas pessoas de atendimento, da gente mesmo, de quem trabalha com a gente. E acho que o primeiro passo é aceitar que não ser só cabeleireiro não é inferior a nada, assim como qualquer profissão. Você não tem que se validar pela faculdade que você faz. Não que você não deva fazer faculdade. Calma. Estudar é sempre preciso. Independente de qualquer coisa, né? É que eu acho que hoje, diferente de antigamente, tinha uma supervalorização. Ai, você tinha que escolher, né? Advogado, engenharia, medicina, Sim. arquiteto e psicologia. Mais ou né? menos. Mas eram sempre os mesmos. Sim. Essas profissões são, inclusive, ainda muito mais respeitadas, entre aspas, hoje em dia. Só que a gente vê que isso que você falou é perfeito, porque olha só como você foi visionária. Há 10 anos, você começou um modelo de negócios do zero. Você pensou, tá bom, não existe isso que eu quero, né? Não existe esse padrão, enfim, não existe esse modelo, mas eu vou criar. E eu vou estabelecer aqui a minha forma de liderar junto com outras pessoas, e eu vou atrair as pessoas certas para colaborar. E isso daí que você falou, né, de se apropriar da empresária que você é e saber que em muitos momentos você vai precisar tomar decisões difíceis. Sim. E não só em relação a cabelo. Não só em relação a cabelo, mas em várias outras áreas. Porque lidar com pessoas é sempre um aprendizado. Exatamente. E aí foi uma coisa que você falou que me chamou bastante, foi que para trazer mais robustez, mais respeito para a profissão, você foi estudar. E por isso que estudar é muito importante para qualquer área. Sim. Você foi aprender tricologia, você foi... Nossa, quando eu conheci o Moana,
Foi o primeiro salão especializado em cabelos cacheados de Santos. E eu lembro que eu cresci vendo as meninas da minha escola com 7 anos alisando o cabelo. Aquilo era o padrão. Até descobrir que você não é obrigada a alisar o cabelo. Porque até então o cabelo cacheado era visto como um problema. Que ninguém queria lidar. Então, os produtos eram muito, muito ruins. Eram aqueles cremes que deixavam, assim, o cabelo pesado, com um cheiro muito forte. Enfim, as pessoas não queriam lidar com isso. E elas abriam mão de uma parte da identidade delas. Então, olha só a profundidade do que você criou. Porque, olha o caminho que você fez. Que ela teve coragem Foi de árduo abrir. esse caminho, viu? Foi árduo, mas olha só o caminho que você criou, não só para você, mas para outras profissionais que vão vir depois e principalmente para as pessoas que precisavam do seu trabalho, só que elas não sabiam, porque elas não tinham essa opção. Então é muito aquilo, né? A gente é que nem criança. A criança às vezes não quer provar o brócolis, mas ela não sabe se ela gosta ou não gosta de brócolis, porque ela nunca provou. E aí ela prova e abre um novo universo. E no seu caso, eu vejo que o Moana foi esse movimento não só de transformação de um modelo, de uma profissão em geral, mas também de libertação vou dizer das pessoas, porque tem homens também, de libertação no sentido de aceitar quem elas são. E não ver mais o cabelo, por mais que a gente possa achar que, nossa, não é importante, o cabelo é muito importante. Não dizem, a moldura do rosto, etc. E o cabelo, ele faz parte de quem a gente é, ele é a nossa identidade. Você, nossa, transformou a vida de pessoas que estavam esse tempo todo esperando por você. E olha isso só, que lindo. E isso é muito lindo, cara. Isso é muito, muito lindo. É muito mágico. E tudo que você precisou foi fazer faculdade de engenharia, entendeu? Você precisou Fez ir parte lá, do caminho, né? Faz. Mas isso te tornou quem você era lá no passado, que deu aquele salto de fé, e quem você é hoje. É muito... Muitas loucuras. A vida é assim mesmo. A vida é muito doida. A gente tem que estar aberto, né? E não ter medo. E, assim, isso entra no que a gente estava comentando antes de entrar no ar aqui, e que tem a ver com o assunto, né? Que vocês devem estar se perguntando, tá, mas o que isso tem a ver com... Com direito. Calma que tem muito. Tem muito a ver. Porque a gente estava falando sobre essa questão de autenticidade. E eu sempre falo isso ali quando eu apareço. Olá. Eu sempre falo isso, que, né, a autenticidade é tudo e não é uma forma de me achar, né? Porque às vezes a gente fala e, não, então você tá se achando. Às vezes sim. Não tem problema também se achar um pouco. Eu acho importante porque com toda a minha equipe de marketing que eu já trabalhei até hoje, que foram muitas, porque eu tive muita dificuldade de achar quem traduzisse o que realmente era Moana. Todo mundo tentava colocar a gente na caixinha do cabeleireiro cacheado, vegano, sustentável. Tudo bem, a gente tem todas essas pautas. Às vezes eu acho que o conteúdo é denso demais até pra gente distribuir ali. Mas eu nunca chegava num ponto porque não conseguia transpassar a autenticidade do lugar. Porque a gente cuida de cabelos naturais, mas de uma outra maneira. Hoje a gente tem um monte de pessoas cuidando de cabelos naturais, cada uma à sua maneira, e tem aquela camada, como qualquer, né, setor, que vai reproduzindo mais do mesmo. Então, hoje você entra num perfil e se você comparar com mais 5, é tudo parecido. E isso sempre me irritava. Eu nunca gostei, desde que eu sou gente, que eu nasci, eu nunca gostei de ser igual. Eu sempre queria fazer alguma coisa diferente, desde que eu era pequena mesmo. Como eu também já era a exótica da família, então acho que eu me encaixei muito bem nesse papel. Eu sempre quis ver assim, o que eu posso... Tá todo mundo fazendo isso, mas e se eu fizer isso aqui? Será que não rola? Mas não só pra ser diferente, mas porque eu gosto... Pra mim não faz sentido fazer mais do mesmo. Você gosta do desafio? Eu gosto do desafio e de mostrar, não, dá pra fazer sim. E nessa questão do aparecer, que a gente tava falando, do marketing,
sempre batem nessa tecla, né? De que você tem que conectar, então você tem que aparecer, tem que fazer assim, fazer assado. E todas as vezes que eu tentei fazer, dura 3 dias. Eu tento 3 dias. No quarto eu já tô tipo, acho que não precisa, né? Aí já não tô mais fazendo, mas porque não sou eu. Então, assim, eu criei a minha empresa fazendo as coisas da maneira que eu acredito e do meu jeito ali. Ela pode não ter lá, a gente não tem 500 mil seguidores, mas as pessoas que estão lá, elas estão organicamente lá, elas gostam do jeito que é feito, que era feito. Quando eu começo a tentar fazer um pouquinho mais próximo do convencional, eu vejo que já não rola. E como você percebeu isso? Eu percebo através das interações. Eu percebo, por exemplo, tem gente que vai lá no salão e fala: Nossa, você tá famosa agora, hein? Eu falo: Gente, é só uma gravação. É só uma gravação só, não tem, não tem nada acontecendo, não. Ou elas falam que estão vendo as atividades e tal, mas elas não interagem tanto na nossa rede com algumas coisas que são padronizadas, sabe? E daí eu tive até essa conversa ali com o marketing. Eu falei, porque assim, as pessoas que vêm no Moana são pessoas que se identificam comigo, certo? Certo. A maioria vem por indicação, não vem pelo Instagram. Já começa por aí. Eu, no Instagram, o que eu faço? Eu vejo memes e compartilho memes com as pessoas. É isso que eu faço. Porque ali, pra mim, é só pra eu dar uma risada. Eu fico rindo o dia inteiro vendo ali. Eu não fico vendo a vida de outras pessoas. Eu não fico acompanhando muitos trabalhos que não me interessam. Então, eu tenho páginas de livro, páginas de coisas assim que eu gosto, mas eu vejo, não fico comentando, curtindo, interagindo tanto, mas eu consumo dessa maneira. E eu vejo que as pessoas que frequentam ali também são dessa maneira, porque a gente trabalha assim há muito tempo, né? E daí, quando você começa a descaracterizar para poder atingir um outro público, talvez você nem precisa. Mas parece que é sucesso você ter aquela galera ali. E às vezes não é, a gente não tá para isso, né? E daí entra essa questão dos detalhes, né? A gente tem uma atenção aos detalhes, ao nosso jeito próprio de fazer. Então, até quando pessoas saem do meu salão, tem gente que me pergunta, você não tem medo da pessoa copiar e tal? Eu falei, não tem por que ter medo, não tem duas eu. Não tem 2 Moanas também. Então, até tem pessoas que já saíram do meu salão e voltaram, profissionais, que a coisa mais legal que eles falaram pra mim foi isso. Não, eu fui e tal, explorei, vi como é que era outros lugares, mas não é a mesma coisa. Aqui tem um certo jeito, você é assim, você é assado. O lugar tem uma característica que eu não consegui encontrar. Eu posso até ganhar mais ou menos, mas não é a mesma coisa. E eu prefiro ficar aqui do jeito que eu conheço, porque eu sei que tem a essência certa, né? É o que eu preciso. E às vezes é isso mesmo, você precisa percorrer um caminho diferente, tentar outras coisas para você ter certeza do que você quer, porque também se ficar. Eu tenho profissionais que estão comigo há 8 anos, 9. Então eu imagino que também às vezes a pessoa fica meio, será que é isso aqui mesmo? Deixa eu conferir ali. Então eu acho super saudável isso de você dar uma explorada para você ter certeza do seu ambiente. E isso acontece com as clientes também. Porque como tem mais oferta, né, tem mais profissionais, eu acho normal que elas percorram esse caminho, verificando as possibilidades e tipo, não, acho que lá é meu lugar mesmo. Aí elas retornam. Não tem essa coisa de, você não pode sair daqui porque você é meu cliente. Você está me traindo. Quem mexeu no seu cabelo? Quem mexeu no seu cabelo? No seu, né? No meu cabelo. cabelo. Tem umas específicas que são meu xodó, né? Então, às vezes dói, mas não tem problema. E aí isso entra nessa questão do autêntico, né? Da gente trabalhar essas... E a autenticidade, ela não é uma coisa que é forçada ou colocada em você. É você. Né? Não você é uma coisa que você daquele compra jeito. pronta, né? É uma coisa que é inerente Sim. a cada pessoa. E aí, quando você tenta tornar isso comercial, você acaba abrindo mão dessa autenticidade, Sim. por mais que você diga que não. E aí entra numa questão que eu bato muito na tecla. Eu lembro que quando a gente conversou, né, sobre proteger o Moana e tudo mais, eu fiquei muito feliz, porque eu já amava a marca. E não só, como quem tá ouvindo aqui pode perceber, eu amo, eu não sei, eu chamo de a Moana ou o Moana, né, o Salão Moana, né?
Eu amo Moana, eu amo a mensagem de vocês e o movimento, né? Eu acho que Moane-se é muito disso. O sentido é libertação, autenticidade, apropriação de quem você é ter clareza do que é sucesso pra você. Então, por exemplo, quando você falou, né, das pessoas saírem e às vezes a gente precisa mesmo ampliar nossos horizontes, nem que seja pra descobrir o que a gente não quer. Sim. Porque às vezes a gente precisa. Às vezes a gente não tem clareza, eu quero isso. E conhecer o que a gente não quer já é o primeiro passo pra gente saber o que a gente quer. E eu tenho muitas clientes que me procuram, às vezes, na mesma situação que você tava quando você começou. Porque quando a gente é pioneiro em alguma coisa, cara, é incrível porque você abre um caminho que não foi explorado ainda. E não dá pra você ser egoísta com isso. Até porque, imagina se só existisse o Moana pra atender todas as pessoas do mundo, por exemplo, que tem a mesma demanda. Seria impossível. E aí é que entra a autenticidade. A partir do momento que você sabe que o que você tem é único, fica mais leve. Não vou dizer que não dói você lidar com casos, por exemplo, de você ter ali uma parceria com alguém, essa pessoa sair, reproduzir o teu modelo de negócios, enfim, para isso, sempre façam contratos. Sempre façam contratos. Não vou dizer que não dói, mas precisa existir essa concorrência. De forma saudável, claro, respeitosa, mas precisa. Porque o que seria, né? Eu vou dar aqui um exemplo bem nada a ver, mas o que seria da Pepsi sem a Coca? São exemplos absurdos, mas o que seria do Burger King sem o McDonald's? Eles precisam existir. Tem quem prefira um, tem quem prefira o outro, e faz parte. E essas são grandes marcas, mas aqui falando, por exemplo, de um negócio local. Criado por uma mulher e com uma equipe formada predominantemente por mulheres. Toda formada por mulheres a equipe atualmente, né? Agora, nesses últimos meses, a gente teve um retorno do profissional, não sei se você lembra, o Anderson, ele tá comigo desde o começo. E daí ele tem retornado, ele atende algumas vezes na semana. Mas até então era uma equipe formada por mulheres, era bem diversa, a gente já teve pessoas trans, né? A gente já explorou todo esse universo desde lá do comecinho, né? Quando não era... como eu posso dizer? Não vou usar a palavra comum, mas quando esses ambientes não eram acessíveis para todo mundo, né? Ainda tem limitações. Às vezes eu acho que é só uma coisa muitas vezes de fachada de algumas empresas, sabe? Às vezes parece Levantar que tá tudo, algumas bandeiras. parece que tá tudo acessível, tá tudo muito legal, mas você não vê essas pessoas. Então, né? Mas tudo bem, é um outro assunto. Então, outra pauta. Outra pauta. Muito delicada e muito profunda. Exato. Então, eu sempre busquei essa diversidade, assim, e eu me conecto muito com as histórias das pessoas. E às vezes eu tenho que dar até uma segurada, porque quando eu vou contratar uma pessoa, eu contrato pela pessoa, né? Às vezes dá certo, às vezes não. E isso é aquela coisa também do familiar, né? Que às vezes a gente tira o empresário e vai como pessoa mesmo. Mas nós somos pessoas, né? Então, é o que eu falei sobre modelos de gestões diferentes, né? Tem quem vai me julgar por isso. Não, você tem que ser técnica, você tem que fazer lá. Tem vários tipos de forma de contratação e testes e tal. A gente faz isso, mas na real, a gente precisa saber quem são as pessoas que vão ficar ali o dia inteiro com a gente. Enfim, volta. O que você estava falando? Nem lembra mais, né? Ah, não. O que a gente estava falando? Eu posso só falar uma coisa que fez um pop-up aqui na minha cabeça? Quando você falou, né, de abrir espaço para diversidade. O que eu acho mais incrível foi que o Moana nunca pautou a divulgação dele em cima disso. E pra mim isso é algo muito assim... não sei se a palavra certa seria louvável, mas eu admiro muito isso. Porque foi o que você falou, tem muitas empresas que levantam bandeiras, mas que na prática não fazem aquilo. E é muito incrível ver o quanto você, desde o começo, é fiel ao que faz sentido pra você, independente do que os outros estão fazendo. Não porque é comercial, não porque dá pra fazer marketing, mas porque
faz sentido pra você, faz Sim. sentido pro seu negócio. É o tipo de lugar que você quer criar pras pessoas. Então, é basicamente, não existia esse lugar, então eu vou criar, e você criou. Sim, isso é bem importante para mim mesmo, porque tanto essas. A gente tá aqui por conta da pauta sustentável, né? Mas você vê, eu quis fazer um videocast onde ninguém tava esperando que eu fizesse, ainda mais por essa, às vezes, dificuldade de comunicação. E todo mundo queria que eu falasse sobre sustentabilidade e tal. E eu falei, gente, sustentabilidade não é ficar falando de planta, de gestão de resíduo, não é isso. É todo um contexto. Por isso que os convidados foram escolhidos assim e a gente não segue uma coisa técnica para falar. Para mim, isso é ser sustentável, né? É trazer as pessoas para essa jornada onde elas possam conhecer essas pessoas e o porquê que eu me conectei com elas. E daí elas conseguem entender a linha de raciocínio. E daí elas formam a linha de raciocínio delas. E daí elas se tornam sustentáveis. Então, eu nunca gostei de ficar me colocando em caixas, né? Então, a gente não usava os produtos de origem animal, mas eu não queria que falassem que era um salão vegano. Eu nunca usei essa propaganda. Daí, essa questão sustentável também, eu não gosto nem de colocar lá que é pioneiro, que é o primeiro. Às vezes é algum claim do marketing de colocar isso, mas assim, não me interessa ser o primeiro, eu não quero ser o único, sabe? E ainda assim, hoje, aqui na minha região, dessa forma exatamente que a gente trabalha, a gente ainda é o único, mas às vezes pode ser falta de informação, alguma falta de conexão, e é isso que eu estou tentando promover, por mais difícil que seja, porque é muito difícil, porque as pessoas não se abrem para isso. Elas ficam na posição de, lá vem, em vez de se conectar. Talvez, quem sabe, no final dessa temporada a gente tenha, né, uma aderência maior, mas eu não tenho facilidades com patrocinadores, eu não tenho facilidades para me comunicar com outras pessoas e mostrar o projeto, porque na cabeça das pessoas já vem esse negócio do, ela vem essa cabeleireira. As grandes são assim e as pequenas é tipo, o que que ela quer? Saiu como se fosse uma concorrência, e não é. Quem sabe, no final, isso venha a ser entendido. Mas isso que você falou é muito importante, dessas caixinhas, até das nossas coisas sociais. A gente faz o que é possível. Eu não tenho uma regra. Todo mês eu vou fazer. A gente faz o que é possível, porque as pessoas que trabalham comigo, elas têm as suas vidas e tal, e a gente sempre faz as coisas junto. Então, se tem algum projeto social, a gente vai junto lá e faz alguma coisa, mas eu não fico divulgando, sabe? Eu não acho legal esse tipo de. Talvez eu tenha que mostrar para poder as pessoas se sentirem incentivadas, mas ainda não achei um modo de mostrar que não pareça que eu tô dando palco para uma coisa que talvez não precisa, que aí entra na questão do low profile que a gente estava falando. Negócios low profile. Isso é muito bom. O que vai ser deles no futuro? Olha, eu sempre falei que eu torço pelo dia em que a gente vai entrar no Instagram e não vai precisar fazer nada do que falam que a gente tem que fazer e vai ser todo mundo legal de novo, porque no comecinho era bom assim. Mas antes de entrar nesse assunto aí, que é legal, olha só, você dizendo que era muito tempo, né? Já falamos pra caramba, tá? Só pra te dizer. Eu vi 40 minutos. Esse assunto é legal porque recentemente uma colega de trabalho, ela fez um congresso de cabelos cacheados e crespos e tal, e ela não era muito conhecida, né? Então ela foi trazendo outras pessoas, a gente foi eu como curadora técnica ali desse evento, a gente foi trazendo outras pessoas, outros cabeleireiros maiores, porque a questão era promover educação e conexão. E daí eu entrava com essa pauta um pouco mais sustentável ali para poder dar uma luz na cabeça das pessoas nesse assunto. E aí, enfim, ela abriu portas. Não era feito, não tinha nada parecido aqui na região. Foi o primeiro, não tem como negar. E só que daí agora vieram outros primeiros, sabe? Ela tem o registro dela, da marca dela, isso é muito importante, tá? Temos o nosso, graças a essa senhora que está aqui conosco. E só que na hora que isso acontece, dá um baque, né? Isso aconteceu comigo também. Eu fiz a abertura lá da casa como um hub para conectar profissionais e tal, nananã. E acaba que, às vezes, a minha pauta é usada por outras pessoas, que às vezes tem mais visibilidade e aí parece que a pauta é delas. Mas, para mim, como eu tenho isso bem resolvido, eu sei que não importa quem fale. Porque se não é verdadeiro, não
não continua, sabe assim? Mas eu sei que no primeiro momento, quando você tem uma ideia, você faz, tá tudo bacana. Eu já tive várias, que depois eu não fiz nada e eu fui vendo as coisas acontecerem com outras pessoas que não tinham conexão, tá? Mas às vezes a gente guarda a nossa ideia e daí uma outra pessoa tem e explode, acontece. Mas no momento que isso acontece, dói na gente, a gente fica bravo, a gente quer ir lá no Instagram da pessoa, a gente quer causar, meu Deus do céu, não é o primeiro momento, né? Mas vai adiantar? Não adianta. Tem um livro que fala... Sabe o filme, barra livro, Comer, Rezar, Amar? Uhum. A mesma autora tem um outro livro chamado Grande Magia. E nesse livro ela fala que ela estava escrevendo um livro e aí ela parou de escrever e daí ela conheceu uma outra pessoa que ela ficou muito amiga e aí essa outra pessoa começou a escrever a mesma história. Eita. Só que ela nunca tinha compartilhado a história dela com ninguém. E essa pessoa nem conhecia ela. Então ela diz que as ideias... Eu achei muito incrível, porque realmente é isso. Que as ideias, elas chegam, elas se aproximam de você, e se você não coloca em prática, elas vão atrás de outras pessoas que vão colocá-las em prática. Sim. Então, não é incomum ver que às vezes você teve aquela ideia, você não implementou e outra pessoa foi lá e fez. Mas não é porque outra pessoa foi lá e fez que você não deve fazer. Isso não invalida o que você criou, não invalida a sua mensagem, não invalida o seu negócio. Muito pelo contrário, você não precisa ser a primeira, mas você pode ser você. Eu bato muito na tecla de... Pode parecer até um pouco clichê, mas ser você é ser extraordinário. Eu gosto muito do filme, do livro, enfim. Mas o que é extraordinário? É o extraordinário. O ordinário é o comum. O extra é o diferente. Então, todos somos a nossa maneira. Isso está ligado à autenticidade, essência, etc. Então, cada negócio, cada ideia, pode ser igual. A área pode ser a mesma, o objetivo pode ser o mesmo, mas a forma que é de implementação e execução desse projeto sempre vai ser diferente. Porque tem ali pessoas diferentes, com visões diferentes e bagagens diferentes. E eu falo muito isso para as minhas clientes, porque muitas criam... Eu atendo muitas pessoas por exemplo, da área de arquitetura, psicologia, terapia holística e agora de infoprodutos. E o mercado digital ganhou muita força com a pandemia. E junto com isso, veio ali a sensação de falta de regra, falta de suporte jurídico. E até certo ponto faz sentido. A questão é como que a gente se protege, como que a gente cuida daquilo que a gente criou em um ambiente sem fronteiras. Porque você posta no Instagram e a pessoa que tá lá no Japão vai acessar em tempo real. E como que você vai saber? Você pega uma imagem do Google e ela tá lá e a mesma pessoa que tá na Coreia vai conseguir acessar aquela imagem. Já aconteceu comigo. Já? Contigo também, né? Já aconteceu de eu procurar e do nada tem lá um salão chamado Moana com o mesmo logo, com a mesma coisa e daí a gente entra em contato com a pessoa, né? Fala. E aí depende da forma que você entra em contato e da forma que a pessoa recebe o contato. É muito importante. Que daí também não tem como a gente dosar o como a pessoa vai receber esse contato e o que ela vai fazer com ele. E aí foi tudo bem e tal. Eu mostrei, a pessoa falou, era um perfil pequenininho. Aí... mas isso de ser um perfil pequeno é algo que eu chamo sempre a atenção das minhas clientes. Que eu penso assim, você estava falando, né, de chamar às vezes pessoas influentes que têm mais seguidores. Mas, gente, as pessoas que têm mais seguidores, elas não são deusas. Isso é bom Elas não são absolutas, vocês sabiam? São só pessoas. São só pessoas e elas falam besteira, elas erram, elas são pessoas. Como nós, elas, enfim, elas podem ser contraditórias. Não é porque elas têm muitos seguidores que elas estão acima da lei e estão acima do certo e errado. Não, muito pelo contrário. Então, por que eu tô falando isso? Quando a gente tem um pequeno negócio, se a gente não se preocupa em proteger aquilo que a gente cria, quando a gente é pequeno, se o grande copiar a sua ideia, o seu projeto, etc., a primeira coisa que vão falar é, nossa, você tá querendo surfar na onda porque ele é grande. Sim. E aí você que é pequenininho e não se importou, ou você não sabia, o que vai acontecer? Você não tem muito o que fazer. Você vai ter que correr atrás do prejuízo. E aí é muito difícil lidar com isso, porque eu vejo que, infelizmente,
pessoas com muita visibilidade na internet acabam tendo uma influência muito maior. Então, as pessoas olham para elas como se elas fossem donas da verdade. Sim. Então, eu vejo, por exemplo, do ramo da beleza, tem muito tem a Virgínia. Que, Verdade, nossa, gente, a lembro cada disso. campanha nova, cada campanha nova é um caso novo que ela traz. Que nem a Melody, que pega as músicas das pessoas sem autorização e faz a dela. Se você pega um... Eu perdi o raciocínio. Que eu ia falar da Virgínia, que é grande e tal. Ela pega referências de maiores ainda, Me perdi. né? Eu falei mal da Virgínia, da Melody. Que elas pegam, e aí por que eu tava falando delas? Ah, tá. Eu lembrei. Onde será que eu parei, né? Não Enfim, tem daí problema, a gente pega só essas vai. pessoas e elas já são muito famosas. E tem muita gente que fala mal delas, mas tem muita gente que fala, gente, qual que é o problema? É Sim. bom, tem que copiar, tem que reproduzir. Tá falando mal porque ela é famosa e não sei o que lá. Não, na verdade, não é porque bem não assim. tá certo, né? Não tá é uma certo. questão. Isso acontece, nossa, isso acontece muito. É o que eu falo, as pessoas escolhem quem elas vão odiar e quem elas vão amar. Quando elas gostam, não sei porquê, mas elas gostam, elas defendem de uma maneira que a gente começa a pensar se existe certo e errado hoje, porque parece que não existe, não é certo e errado de o que eu acho certo e errado. Certo e É errado. questão de ética, profissionalismo, esse tipo de coisa que eu tô falando que, assim, não muda o que eu acho que é certo e errado. É uma coisa que existe, Simplesmente ética existe. Então, assim, isso provavelmente aconteceria comigo caso eu fosse falar sobre essa questão aí que aconteceu comigo com pessoas maiores, né? De eu estar falando, eu tenho um discurso, fiz ali, enfim, uma pauta dentro do meu discurso e a pessoa tá falando a mesma coisa, só que é a pessoa que tá falando, não sou eu. Se eu for lá reclamar, é claro que eu estou... Quer surfar na onda dela. É óbvio, mas aí, claro, que entra essa questão de que se eu tô falando para o meu público e ele sabe quem eu sou e, enfim, ele tem a autenticidade disso tudo, bacana. Mas se você for brigar por isso na internet, você vai brigar com o fandom daquela pessoa. E daí você vai sair perdendo não de dinheiro, mas de Saúde emocional, mental. né? Porque as pessoas não medem esforços para perturbar a vida dos outros. Então, são essas pessoas que vão lá no teu perfil, que acabam contigo, que te deixam doente. Eu, por exemplo, não sou disposta a passar por esse tipo de coisa. E não é questão de medo da exposição. É questão de que eu não preciso disso. Escolhendo bem suas batalhas, Exatamente. né? Que daí entra na questão do low profile. Porque tem pessoas que escolhem ficar mais de boa, né? Ali na rede social, na vida como um todo. Porque a minha vida é assim, eu sou desse jeito. E não é uma questão de ser séria, de não ser, é uma questão de que eu acho que eu não preciso estar ali, assim, e ser de uma certa maneira o tempo inteiro. Mas muita gente vê isso como uma maneira de proteção, porque eu, às vezes, quero comentar alguma coisa, quero falar alguma coisa que eu simplesmente não falo porque eu fico pensando, pô, eu vou comentar isso aqui? Ah, não, deixa quieto. Não vale a pena, sabe? O esforço. Mas aí vai limitando a gente também de se posicionar algumas vezes, dependendo. Mas acredito que o crescimento desse modelo de negócio é muito legal, do minimalista, mais interno. Eu gosto, para mim isso é sucesso. O sucesso da minha empresa é isso. Eu poder ter lá o meu salão com uma plaquinha minúscula que quase ninguém vê, e é assim que é para ser mesmo. A gente escolher ali ter um horário flexível, atender devagarinho. Tem pessoas que chegam e acham que tá sempre vazio, que a gente não atende ninguém, mas a gente fala porque a gente atende uma pessoa por horário. É assim mesmo. Porque tá acostumado com aquele caos, né? O fervo. E também tem pessoas que atendem no fervo e tá tudo bem, mas não é o nosso estilo. Tem público para todo mundo? Tem. Graças a Deus. Ainda bem. E aí, então, eu me contento com isso. Acho legal isso, mas não invalida a questão de que, mesmo sendo assim, eu precisei de uma ajuda, né? Para registrar a minha linda marca. Para que, mesmo porque é um nome, né? Legal. Lindo. Ainda bem que veio antes do desenho, senão tava lascado. É verdade. A gente sabe. Né? Todo mundo fala, e você não aproveitou isso? Não aproveitei a época do desenho. Nem Não precisou, aproveitei. né? Porque naquela época você... Nossa, é engraçado, porque super poderia. Sim. A personagem é toda cacheada, empoderada. Nossa, E super. todo mundo até hoje acha que é por causa do desenho Não e tal. veio antes, nós temos provas. Nós temos provas. É claro que assim, é uma música de uma banda que eu gostava quando eu era adolescente, que vocês provavelmente não vão gostar, então não vamos colocá-la.
aqui. As pessoas pedem, não, qual é a música? Eu falo, gente, Ah, procura aí, que talvez vocês deixa, não é MPB, né? Eu era uma pessoa... Enfim, mas até hoje chegam achando que é por causa do desenho, não tem problema nenhum, é uma referência boa, porque combina, mas é isso, o fato de ser pequeno, não é por isso que eu não vou registrar minha marca, que eu não vou cuidar e proteger os meus direitos, né? Porque imagina se eu tivesse que mudar o nome agora, essa altura do campeonato, eu ia colocar qual? Nossa. Né? E daí isso entra numa coisa, já que estamos quase chegando ao fim. Eu quero que tu fale para as pessoas a importância disso tudo, qual que é, né, o seu trabalho, o que você anda fazendo, porque tem várias coisas aí que a senhorita está fazendo e a gente precisa falar para nossa audiência como eles podem te conhecer, o que eles vão saber acessando o seu perfil, como você pode ajudá-las. Ai. Muitas coisas, né? Ai, eu sou muito ruim pra fazer isso. Peraí, deixa eu pesar aqui. Vai. Ai, não sei o que eu falo agora. Primeira coisa, o que você faz hoje? Ai, eu faço muitas coisas. Deixa eu ver. É que eu não... Não é uma coisa quando a gente fala, fechada, quando a gente né? falou das caixinhas, é porque trabalhar com propriedade intelectual, eu brinco que a vida é como se fosse uma pizza. Uhum. E o trabalho é uma fatia da minha pizza. E trabalhar com registro de marca, direito autoral e negócios é uma fatia disso. Então, por que eu me apaixonei por essa área, né? Eu comentei lá no começo que foi a oportunidade que eu encontrei de estar em contato com pessoas como você, com pessoas que escrevem, pessoas que desenham, coisas que eu jamais imaginei que seria possível trabalhando com direito. Uhum. E me aprofundando na área, eu percebi que a propriedade intelectual, ela é o ramo do direito mais poético, entre aspas, É porque isso que eu ia falar. Humano, né? é humano e ao mesmo tempo não é porque é humano que não merece atenção, que não merece proteção. E aí a gente entra na importância de proteger mesmo aquilo que a gente cria. A marca, eu brinco que ela é o portal que vai te conectar com o seu cliente. Ela é através da marca que a gente consegue diferenciar os produtos que a gente gosta e os que a gente não gosta. Sim. É através da marca que eu consigo achar o Moana em toda a cidade. E eu não vou entrar num outro achando que é o seu. E a gente só consegue ter essa proteção registrando. E o meu trabalho é esse. Eu gosto muito de encarar o meu trabalho, não só como advogada, eu nem falo muito, nem uso muito essa palavra, porque eu acho que acaba me resumindo muito e me colocando numa caixinha que eu não gosto, mas que eu consigo enxergar o lado poético de conseguir proteger aquilo que as pessoas criam. E quando as minhas clientes me procuram, eu vejo formas não só de proteger a marca delas, proteger o negócio delas, então, seja por meio de contrato, por meio de termo de sigilo, registro da marca, etc. Não só assim, mas também empoderando as minhas clientes de que aquilo que elas criaram é único. E que por mais que exista a concorrência, a gente não pode fingir que, nossa, não existe, que não dói, vai existir. Essa concorrência deve ser saudável. E como que a gente mantém isso saudável? Fazendo a nossa parte. Então, a partir do momento que a gente protege as nossas criações, fica mais fácil lidar com um concorrente que é desleal, que copia a nossa marca, que tá ali tentando surfar na nossa onda, e a gente consegue fazer isso com mais leveza, porque a gente já tem as ferramentas, a gente já fez a nossa parte, então na hora de conversar com esse terceiro, é muito mais, olha, eu tenho aqui esse documento, esse outro, e o que você está fazendo não está certo. Fica mais fácil negociar, mais fácil de resolver. E aí a jornada empreendedora também fica muito mais leve. Mas para isso, eu falo muito para todas que colocar uma coisa no mundo é transbordar a sua essência, seja ela qual for, seja através de uma marca, seja através de um protocolo de atendimento, de um produto de tratamento capilar, tudo isso é uma
extensão de quem você é, da mensagem que você quer passar pro mundo. E muitas vezes a gente pode ganhar dinheiro com isso. E por que não? Sim. O trabalho muitas vezes acaba ficando no centro, né, da vida de todo mundo, porque a gente vive num mundo capitalista em que a gente precisa trabalhar para pagar as contas. Mas não significa que ele não pode ter essência, que ele não pode ter autenticidade. E aí eu gosto muito de dizer que meu trabalho é proteger, é garantir que as minhas clientes consigam transbordar a essência delas de forma segura. Então, deixa os BOs comigo. Deixa o BO. Adorei. Eu faço a minha parte. Eu não faço processo judicial. Eu só atuo com processos administrativos e de forma preventiva. Se surge algum caso judicial, eu já mando para as minhas parceiras. Mas o meu foco é... O que eu tava falando? Do meu trabalho, mas eu tava falando que não é fazer processo judicial. Mas por que eu tava falando isso? Porque às vezes aparece um no meio do caminho. Você tá fazendo uma coisa, um registro, Não é enfim, não processo sei. judicial. Minha mente TDAH perdeu, que eu fui prestar atenção nele mexendo no cabelo. A culpa nem é sua, é minha mesmo. Tudo bem. Ai, eu perdi. Era por que eu tava falando? Vou voltar pro fio, peraí. Gente, minha cabeça foi... Eu tava falando do judicial, que daí eu indico, tarará, blá blá blá, perdi. Eu acho que é porque uma coisa tem a ver com a outra, não. Às vezes a pessoa aparece com uma questão e daí acaba tendo que levar para outras vertentes aí, só que você já não faz esse trabalho, você indica para que você mantenha o seu foco trabalhando ali com a parte da propriedade intelectual em um certo sentido. Então, uma coisa não estão conectadas, acontece às vezes, e a pessoa te procura porque gosta de você, do seu jeito, enfim, e aí, né, não, acho que a Larissa pode me ajudar nisso. Eu vejo porque era o que eu provavelmente iria fazer. Eu iria perguntar pra você, olha, tá acontecendo isso. Eu acho que eu já até perguntei em algum momento. Mas porque a gente já... É engraçado como combina com você o que você faz, entende? E daí a gente se conecta com você e com o seu jeito, que é o que a gente quer próximo, e aí acaba te procurando também com outras questões, mesmo que você não faça. Mas é importante que você não faz e tenha essas indicações. Eu também sou assim, tem muita coisa que eu não faço. Mas as pessoas me procuram porque gostam, acho que do jeito ali que eu lido com as coisas. E daí elas confiam mais nessas indicações. Aí a gente consegue trabalhar em conjunto para resolver várias questõezinhas para poder ajudar aquela pessoa que está criando, que provavelmente é muito de humanas, muito artista, e a gente fica nessa vibe do artista e tal. E aí, se de repente vem uma coisa assim que dá uma rasteira na gente, a gente fica tão... Sentido mesmo. Nossa, dói. E aí você já não quer, não vou fazer mais nada. Eu mesmo que trabalho com isso já passei. Nossa. Dá uma raiva. Não tem Dá nada raiva. que você possa fazer. Dá raiva mesmo. Dá muita raiva. E isso de... Ai, a gente já tá terminando, né? Que eu ia falar de indicação e blá blá. Pode falar de indicação e blá blá blá. Acabou já. Não, eu só ia falar isso. Ter uma rede de parceiros é muito importante. E empreender também requer humildade para saber até onde a gente pode ir com o nosso trabalho. Você falou lá no comecinho que nunca é só sobre o cabelo. Muitas vezes a gente lida com questões emocionais, com questões mais profundas, familiares, etc. Então, poxa, como é que a pessoa te procurou para tratar o cabelo e daí do nada ela descobre que tem uma demanda que vai precisar ali de um tratamento especializado. Então é muito bom ter essa rede de parceiros para você poder indicar e ter humildade para saber, isso aqui eu não cuido. Gera uma relação de confiança com a sua cliente e também é um diferencial do seu trabalho. Inclusive, eu ser desse jeito é o principal motivo pelo qual as pessoas me contratam. 95% das minhas clientes vêm por indicação ou porque viram meu trabalho no Instagram ou me ouviram em algum lugar, gostaram do meu jeito, seguiram o meu perfil e às vezes elas nem sabiam que elas precisavam do meu trabalho, mas aí elas começaram a prestar atenção nisso e falaram, não, eu quero que você cuide. E tem várias outras pessoas fazendo o que eu faço, e ainda bem que eu jamais daria conta. Jamais daria conta, mas no final tudo volta pra isso, pra essência, pra autenticidade. Quanto mais fiel a gente é àquilo que a gente acredita,
mais leve fica a jornada. Não significa que não tenha desafios, Sim, mas não é tudo fica as mais mil leve. maravilhas, porque às vezes como a gente tem essa vozinha doce, né? Ah, E essa aparência meiga, parece que é tudo um conto de fadas. Não, tem muita dificuldade, muitas barreiras, e às vezes a gente enfrenta barreiras por ser assim também, nossa, né? muito. Dependendo com quem a gente vai lidar, ou Tem gente onde que a gente... confunde É, essa... Não é só empatia, mas essa acessibilidade, esse acolhimento com você ser trouxa. sim, Você ser exatamente. idiota e Sim, você... Enfim, vou fazer ela de trouxa, porque ela é tão sim. boazinha. Isso Não vai acontece perceber. bastante. Já me chamaram de trouxa várias vezes. E amadora, né? Não, essa visão é amadora demais. E quando as pessoas falaram isso, algumas pessoas específicas, eu doeu um pouquinho, sabe? Porque eu fiquei, gente, será que eu sou tão besta assim de acreditar em certas coisas? Mas assim, é isso aí. O problema não sou eu de acreditar, o problema é das pessoas que não estão fazendo, que não dão a chance de acreditar em outras pessoas. Então, e eu fiz isso recentemente. Então, depois que você faz, às vezes você toma uma rasteirinha, ou às vezes a pessoa fala isso, né, de você, te vê como. É, que você é menina demais, né? É aquele como se você tivesse um jeito de menina, você não é uma mulher, você é uma menina que tá brincando de ter um negócio, de ter uma empresa, enfim, de fazer o seu trabalho. E aí tudo é resumido, de novo, na questão da mulher, né? Da aparência física, né? Do seu jeito de se vestir e tal. E aí entra essa questão que tá muito em alta hoje, dessa coisa do design como um todo aqui, né? Para você aparentar uma coisa, para você aparece lá nas redes, você tem que aparentar ser uma mulher de negócios, aí você tem um certo estereótipo. E daí a gente que não tem esse estereótipo fica, mas o que dá uma travada. E é muito difícil quando a gente vai para esse lado assim. Mas é difícil, mas não é impossível. É isso que faz a gente diferente, né? Porque daí, como tá tão colado à nossa essência, ao nosso jeito de ser, com o trabalho que a gente executa, faz sentido para muitas pessoas e principalmente para a gente mesmo. Por isso que nós temos 95% das clientes de indicação, E olha, no né? mundo que a gente vive hoje, é o sonho. Sim, Eu acho que é o sonho. Quando você falou do marketing, de ficar mais do mesmo, de você sentir que não estava conseguindo transmitir a mensagem que você queria passar. Cara, eu acho que hoje em dia as pessoas não têm clareza do que elas querem. Por que vocês criam conteúdo no Instagram? Por que isso é tão importante? Por que é tão importante você vestir aquela roupa que é o padrão, que gera autoridade e por que que isso é importante pra você? Pra mim, é a mesma coisa que eu acho que é pra você. As pessoas irem por indicação é a coisa é assim, muito bom, é né? o melhor Sim. presente que uma empresária pode ter. A dona de qualquer negócio. É alguém que comprou de você ou conheceu o seu trabalho e ela gostou tanto, ela se identificou tanto a ponto de falar: olha, eu indico essa Sim, pessoa. É um voto de confiança tão incrível que se o seu negócio roda desse jeito e tá funcionando, tá tudo bem, né? esse é o seu modelo de Sim, sucesso? Porque pra mim esse é o meu modelo de é para sucesso. mim, com Não certeza. depender de parecer algo incrível aos olhos do outro, mas ser incrível pra mim. E não colocar, não dar, né, uma fatia muito maior da pizza da nossa vida ao trabalho. Uhum. Porque a nossa Porque tem vida, vida, né? Tem a vida. gente, a É. gente precisa viver. O trabalho é uma parte disso, é um meio da gente se expressar, ganhar dinheiro, etc. Mas ele não precisa, na verdade, ele não tem que estar no centro de tudo. Então, não sei, você falou, né? Ah, não quer, não sei, tem Moana no Brasil, às vezes no mundo todo. Não sei, esse é o seu modelo de sucesso? Pra mim, Uhum. eu, Larissa, não tenho vontade, por exemplo, de atender pessoas de outros países, de ficar viajando a negócios. Pra mim, sucesso é ter qualidade de vida. Eu acho que mais do que qualidade de vida é ter tempo. Porque Tempo. tempo se resume à vida. Sem tempo É você não vida. faz nada. É o nosso ativo mais caro. É o nosso E não é pode se perder, né? ele é insubstituível, irrecuperável. Tempo é a única coisa que a gente não consegue recuperar na Sim. vida. E o tempo que às vezes a gente passa fazendo algo que a gente não quer é um tempo muito precioso que a gente abre mão de fazer o que a gente ama, estar com quem a gente ama, cultivando uma vida
enfim, que preencha e também a gente passa muito tempo da vida trabalhando, então que seja em algo que faça bem pra gente Sim, de alguma satisfaça. forma, né? É verdade. Gente, olha só, a gente fala pra caramba, então passou muito rápido. Eu vou deixar as redes sociais da Larissa aqui embaixo, na descrição do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, que passou muito, muito rápido mesmo. E lembre-se de não se colocar na caixinha de ninguém, seja você mesmo a sua própria versão, né? Não há um modelo pré-definido de nada. Você não precisa seguir certas regras, você pode criar as regras, porque elas foram criadas por alguém, não é mesmo? Eu sou desse jeito aí, sou desse tipo. Então, compartilhe esse episódio com quem você acha que precisa ouvir essa mensagem. Eu tenho certeza que tem várias pessoas na sua lista que precisam de algum despertar, né? Às vezes tem uma palavrinha que você precisa ouvir na semana que você nem sabia que estava ali. Até o próximo episódio.